Olá, sétimo dia dos nossos exercícios. O tema a ser tratado hoje é o desejo ardente. Ao longo dessa primeira semana, nós vimos tratando sobre essa incompatibilidade, essa rivalidade que há entre o mundo e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, são duas coisas que não se casam, né? O mundo, esse espírito, não o mundo criado por Deus, né, como Deus quis, mas esse espírito mundano que faz oposição ao espírito de nosso Senhor. No dizer da Sagrada Escritura, né, essa ação incompatível do mundo com a ação de nosso Senhor, né? Não dá para servir a dois senhores. Ou amamos o mundo e desprezamos a Cristo, ou amamos a Cristo e assim desprezamos o espírito mundano, né? O espírito do mundo. Então hoje no desejo ardente, né, a meditação desse sétimo dia, nós vamos considerar o que vem a ser esse desejo que nós devemos ter em nosso coração. O nosso desejo está voltado, direcionado para esse espírito do mundo, né, para essas coisas do mundo, materiais, e para neles, ou nós estamos direcionando o nosso desejo, né, àquilo que é eterno, que é nosso Senhor. Né? Tem uma palavra de São Paulo que ele diz assim: buscai as coisas do alto, né? E é justamente isso, ter dentro de nós esse desejo ardente pelas coisas do alto, né? Onde está Cristo, nosso Senhor, com a nossa vida, que a nossa vida está guardada nele, né? São Paulo diz. Então assim, nós somos constantemente, né, colocados diante dessa realidade de uma escolha entre essas duas sabedorias, né, vamos chamar assim. Existe, por um lado, a sabedoria mundana, terrena, que não necessariamente é má, né? Ela sendo bem orientada, bem ordenada, ela é até boa e querida por Deus, é um dom de Deus, né? Então a sabedoria humana faz o homem buscar o conhecimento de Deus. É isso quando ela é bem ordenada, né? É claro, quando o espírito do homem está apartado do de Deus, então essa sabedoria humana serve apenas para aumentar essa separação. Então o homem mergulha no materialismo, mergulha no ateísmo, e a gente vê as ciências de hoje completamente avessas à realeza de Cristo, por exemplo, né? A gente pegar os nossos meninos que estão nas escolas, eles vão aprender que Jesus Cristo, aliás, Jesus Cristo não é nem mencionado nas escolas, né? E quando mencionado, ele pode aparecer como um mito, uma lenda, algo do tipo. Porque na realidade, né, o que é apresentado nas escolas são essas teorias científicas que são completamente materialistas. Então, confia-se mais numa ciência humana do que na verdade revelada, que é a razão da nossa fé, né? A verdade revelada, né? Então, assim, vou fazer umas pequenas leiturazinhas aqui do livro. Se o vídeo cortar aqui, eu vou dar uma pausa e recomeçar em outro para postar os dois, viu? Então ele vai dizer assim: o desejo ardente elevará a nossa alma bem acima da sabedoria terrena, ligada ao amor dos bens deste mundo. Então esse desejo ardente por nosso Senhor, que nós devemos cultivar, vai elevar a nossa alma, né, dessa limitação, dessa vida rasteira, né, presa nesse materialismo, né? Nós não somos somente matéria, né? Nós temos uma alma imortal. E essa alma imortal vai sobreviver à morte do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo morrer, quando nós morrermos, né, e houver a separação da alma do nosso corpo, o que será de nossa alma, né? Então, se a nossa alma já busca essa união com Deus aqui na Terra,
a eternidade será a planificação disso aí. Então é preciso cultivar, né, com todas as nossas forças, essa união com nosso Senhor, a verdade encarnada. Ele vai dizer assim: o objeto do nosso desejo não é outro senão Jesus Cristo, considerado como a divina sabedoria, né? Então, dizia eu aí que nós estamos colocados diante de duas sabedorias, uma sabedoria humana, materialista, e também a sabedoria divina, né? Que é a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é a sabedoria encarnada, né? A sabedoria eterna e encarnada. Se a gente puder, né, fazer assim, botar um predicado em cada pessoa da Santíssima Trindade, nós poderíamos dizer que a potência de criação, né, o poder do criar é de Deus Pai, e a sabedoria de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, e o Espírito Santo é o amor que une essa sabedoria com Deus Pai, né? Com o poder do Pai. E com certeza nós podemos dizer com toda certeza de fé que Deus criou todas as coisas através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é a palavra de Deus, né? Então tudo veio a existir a partir da palavra de Deus. Quando Deus disse faça-se, tudo começou a surgir. Então nosso Senhor Jesus Cristo é a sabedoria divina, a única e verdadeira sabedoria, o bem mais desejável, aquele que supera infinitamente todos os bens dos quais podemos desejar a posse, né? Então, nós devemos desejar a posse dessa sabedoria, né? A posse desse bem, né? Nós gastamos muito tempo na nossa vida estudando as ciências humanas, nas escolas, estudando história, matemática, português, um monte de coisa, né? E nos dedicamos muito pouco, quase nada, ao conhecimento da verdadeira sabedoria que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso mergulhar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No catecismo, as primeiras aulas do catecismo diz assim, né? Para que é que nós fomos criados, né? Aí a resposta que o catecismo nos dá é: nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus, né? Então, primeiro nós fomos criados para conhecer a Deus, né? Porque a gente poderia pensar, não, primeiro a gente deve ser conhecido ou deve ser criado para amar a Deus, mas nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, a primeira exigência nossa que é nos feita é o conhecimento de Deus, conhecimento desse mistério que é a Santíssima Trindade. Então, é um objeto que nós gastamos menos tempo em buscar conhecer, né? Conhecer a Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? O catecismo também vai dizer: através da leitura da Bíblia e através do catecismo. Então é conhecendo a verdade revelada por Ele mesmo, por Deus nosso Senhor. E essa verdade revelada foi depositada no tesouro da igreja. Então é a igreja que nos revela nosso Senhor, né? Que nos dá a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira cara de nosso Senhor, né? Não um Cristo desfigurado, falsificado que as seitas apresentam, mas a verdadeira pessoa de nosso Senhor é a igreja que nos dá, que nos ensina. E através do santo batismo, a graça de Deus confirma esse ensinamento da igreja em nós e nos torna apto a mergulharmos mais profundamente nesse conhecimento, né? E a doutrina da igreja, no seu catecismo, ela vem dar os fundamentos, né? Dar os alicerces
para essa verdade, para esse conhecimento de Deus. Então, a verdadeira sabedoria, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas para desejar e buscar essa divina sabedoria, né? Quando a gente falar aqui, ou vocês forem ler, se ainda não leram, esse termo divina sabedoria, sabedoria eterna, vocês podem substituir por nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa. Mas para desejar e buscar essa divina sabedoria, é necessário que nos dediquemos a conhecê-la. Como já começamos a fazer nessas primeiras meditações, né, de segunda para cá, a gente já está começando a crescer nesse conhecimento de nosso Senhor, né? Nós vimos aí a humildade de nosso Senhor, nós vimos aí a obediência de nosso Senhor, né? Em não querer fazer a própria vontade, mas sim a vontade de Deus, né, de Deus Pai. Então assim, pois é impossível amar o que não se conhece, né? Então é preciso conhecer para amar. Então que haja um empenho nosso, esse é o empenho fundamental da nossa vida, né? Nos empenharmos em conhecer nosso Senhor, né? A consagração que nós vamos fazer, né, ela serve unicamente para isso, né? Para nós buscarmos essa união com nosso Senhor. E para que nós possamos nos unir a nosso Senhor, precisamos conhecê-lo, né? Não dá para nos unirmos a algo sem o conhecimento mínimo desse algo, né? Nós precisamos conhecer, e através do conhecimento nós temos duas atitudes: ou desejamos ou rejeitamos, né? Então, peçamos à Virgem Maria na nossa consagração, né, que ela abra o nosso coração e plante nele esse desejo de nosso Senhor, né? Desejo de buscar nosso Senhor, de conhecer nosso Senhor. Numa das primeiras meditações dessa semana, na imitação de Cristo, a gente leu o seguinte, que de que é que adianta nós nos gastarmos nesse conhecimento mundano se isso não vai ser aproveitado em nada para a nossa salvação, né? É claro, não está desprezando o conhecimento humano, né? Ele deve ser buscado, sim, para melhor nós crescermos no conhecimento de Deus. Mas, se compararmos uma sabedoria com a outra sabedoria, que é nosso Senhor, nós vemos aí que é absurdamente desproporcional. A sabedoria humana, mundana, comparada com a sabedoria de Deus, é poeira, é uma fumaça que o vento leva. No fim das contas, no dia mais crítico da nossa vida, que é no dia da nossa morte, ela não vai servir de nada, né? O que vai ser de proveito naquele instante vai ser a nossa sabedoria, o conhecimento da sabedoria eterna, né? A sabedoria de Deus. Então, Santo Afonso de Ligório, ele diz o seguinte, que o negócio da salvação da alma é o negócio mais importante do homem. E, no entanto, é o mais negligenciado, né? E a salvação da nossa alma, ela está ligada diretamente ao conhecimento de nosso Senhor. Então, só entra no reino de nosso Senhor aquele que o conhece e que o ama, né? Então, aquela ordem que o catecismo da igreja vai dizer, ela não é aleatória, né? Então, nós primeiro conhecemos. A partir desse conhecimento, nós amamos a Deus, né? E esse amor a Deus, ele é manifestado, ele é vivenciado na prática da obediência. Então nós obedecemos os seus mandamentos, né? Eu já fui falado em outras turmas, né? Se eu não falei ainda não, mas acredito que vocês já devam ter ouvido que amar a Deus não é um sentimento, né? Aliás, o amor em si não é um sentimento, né? O amor é uma atitude, é uma ação, é algo que passa pela nossa inteligência, né? Através do nosso conhecimento. E a partir disso,
se transforma numa ação. Então nós amamos, quando nós amamos alguém, né, nós procuramos o bem desse alguém e os meios de fazer esse bem acontecer, né? A gente não pode confundir paixão com amor. Então quando nós amamos a Deus, o sumo bem, nós buscamos um meio de agradar esse sumo bem que é Deus, né? Por nós mesmos, nós não sabemos agradar a Deus. Mas Deus é tão bom conosco que Ele nos ensinou o meio de amá-lo, né? Nos deu seus mandamentos. E através dos mandamentos nós manifestamos o nosso amor e nós amamos a Deus, né? Então, continuando aqui. Porque é possível, assim, pois é possível, é uma pergunta, pois é possível amar o que não se conhece? Pode-se verdadeiramente desejar o que se conhece apenas imperfeitamente? Por quê? Porque ama-se tão pouco e o adorável Jesus, senão porque não o conhece, né? É uma pergunta aqui de São Luís de Montfort, né? Porque ama-se tão pouco o adorável Jesus, senão porque não o conhece, ou o conhece muito pouco, né? Então por que é que se ama tão pouco Nosso Senhor, né? Não sei se você já conhece essa passagem da vida de São Francisco. Um dia São Francisco estava chorando alto, aos berros mesmo, tipo, parecendo uma criança. E perguntaram a ele, mas Pai Francisco, por que o senhor está chorando? Aí ele disse, porque o amor não é amado. Então ele via a realidade de Nosso Senhor se dando na cruz por amor dos homens, né? E não por amor dos homens perfeitos, mas por amor dos homens ingratos até, principalmente até. E tão pouco correspondido, né? Então São Francisco chorava essa dor do seu coração, de que Jesus, o amor, a sabedoria eterna, não era amado, né? Quem já fez a consagração também do coração de Jesus, deve lembrar disso, né? Quando Nosso Senhor apresenta o seu coração sagrado a Santa Margarida Maria, e diz, eis o coração que tanto amou os homens, né? Tanto ama os homens, e que não recebe senão ingratidão.